Olá pessoal, aqui é o Juan Augusto e estamos de volta com mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade de Santa Amaro, Unisa, que explora o fascinante universo das profissões. Eu acho muito importante essas conversas com professores e convidados porque trazem insights valiosos sobre cada carreira oferecida pela Unisa. E falar também para vocês assistirem esses episódios aqui no canal no YouTube da Unisa e também nas redes sociais da Unisa. Hoje, né, estamos aqui com o nosso foco na engenharia civil e eu estou aqui hoje com a nossa convidada especializada na área, que é a professora Daniele Cafange, e o engenheiro civil Roberto Freitas. Tudo bem? Tudo Sejam bom. bem-vindos. A primeira pergunta é: a engenharia civil é uma profissão dedicada ao planejamento e execução de obras, né? E está sempre em constante evolução. Queria saber, além das especialidades tradicionais, quais novas áreas estão se destacando no universo da engenharia civil? A atuação do engenheiro civil ela é muito ampla. Ela vai além da atuação na construção, como também em áreas financeiras, área da educação, outras empresas, indústrias, outros tipos de atuações profissionais que vão muito além da construção civil propriamente dita. Então, nós temos aqui hoje o nosso convidado, Roberto, engenheiro civil Roberto. E eu gostaria que o Roberto falasse dessa atuação que ele vivencia. Roberto. Exato. Acho que a amplitude da profissão hoje, né, da profissão da engenharia civil, ela é imensa, né? Algo assim que de hoje para daqui a algumas décadas a gente nem imagina o que o engenheiro civil, como ele vai poder atuar, né? Mas principalmente na questão da setorização. Dentro da engenharia civil, uma tendência muito grande é de industrialização, né, de alguns processos. Então, por mais que a gente entenda que o engenheiro civil trabalhe muito nos extremos das obras, né, das edificações, enfim, das cidades, né, também existe um processo, né, e um desenvolvimento setorial, subsetorial, né, dentro da engenharia civil, muito pautado na indústria, no desenvolvimento de tecnologias, principalmente de materiais, né, de processos mais industrializados dentro da engenharia civil. Isso, acrescentando aqui o que o Roberto disse, nós temos também uma preocupação muito voltada com sustentabilidade. Esse engenheiro poderá trabalhar em parceria com outros tipos de profissionais. O desenvolvimento, a automação da engenharia, a industrialização, a parte de materiais inovadores, a própria realidade virtual, né, Roberto? Drones e toda essa tecnologia que vai auxiliar o engenheiro nas suas atribuições do dia a dia. Então, um novo engenheiro, ele pode se especializar, ele pode se interessar também por tecnologia, inteligência artificial e como implementar isso dentro da atuação no dia a dia dos engenheiros. No contexto das transformações na construção civil, como a engenharia civil se adapta e incorpora novas tecnologias para impulsionar a sustentabilidade e a eficiência? Essa aí eu vou passar para o Roberto, hein, Roberto? Olha, eu posso falar do profissional, do engenheiro civil, muito pautado no que a gente vê no dia a dia, né? A gente está dentro de uma cidade, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam, né, vendo ou assistindo isso também moram em outras cidades de todos os tamanhos, seja lá qual é a perspectiva que essa cidade tem, ou essa vila, ou enfim, enfim, todo o espaço hoje que nós habitamos precisa desse olhar do engenheiro civil, né? Óbvio que tem outros olhares importantíssimos, né, de outros profissionais, mas o engenheiro civil ele acaba concatenando todas essas visões e colocando isso em prática, né? Tanto nos sistemas de uma cidade, de infraestrutura, quanto nos grandes, vamos dizer assim, na diminuição dos grandes impactos hoje ambientais que a gente tem convivido nas grandes cidades. Então, essa visão ela é muito preciosa do engenheiro civil, né? Eu acho que hoje o estudante, o futuro profissional, ele tem uma perspectiva imensa hoje de inserção dentro desse setor, né, de cidades, de desenvolvimento de cidades e de, obviamente, diminuição vamos dizer assim, dessas interfaces que a gente tem climáticas hoje com funcionamento de uma cidade como a gente está hoje aqui em São Paulo, por exemplo.
Eu acho que a gente tem falado de cidades resilientes, né? Exatamente, o termo é exatamente esse. Eu tinha Isso. perdido um pouco, mas o termo Eu é esse. lembrei. Essa posição do engenheiro civil, Uhum. ela é fundamental na construção da resiliência das grandes cidades, né? É porque nós já temos muitas coisas degradadas. E como que a gente pode recuperar isso, né? Reciclar materiais, como que a gente pode utilizar materiais que já foram utilizados, incorporá-los novamente nessas cidades. Como mudar, modernizar essas cidades, mas sem destruir, ter que, né, demolir tudo e fazer tudo de novo. Então, esse olhar do engenheiro, ele vai ser constante nessa abordagem entre o desenvolvimento, que está muito acelerado, e a sustentabilidade, para que ele não, né, possa reutilizar os materiais, possa desenvolver tecnicamente sem degradar tanto o meio ambiente como a gente tem visto. E quanto às especialidades clássicas, como estruturas, geotecnia e gerenciamento de obras, continuam sendo as mais demandadas no mercado? Vamos lá, Roberto. Olha, eu acho que de todas essas, acho que falta também uma visão que, nos últimos anos, acabou se tornando uma vertente específica, que é a visão mais ambiental, né? Tem diversos engenheiros civis hoje que têm uma ênfase muito ambiental também. Então, essa percepção é importantíssima, que é um pouco do que a professora Daniele falou, né? De você conseguir interpretar o funcionamento vamos dizer assim, dos equipamentos urbanos, das cidades, ou até da infraestrutura, que não necessariamente às vezes está dentro das grandes cidades, né? Mas buscando esse reaproveitamento, essa reciclagem, a palavra que acaba se utilizando hoje de uma forma assim, às vezes até indiscriminada, acho que para todas as profissões, é a questão do retrofit, mas acho que cabe também aqui, né? É você tentar qualificar e a reaproveitar alguns conceitos, né? Algumas estruturas, e nesse sentido, essa ênfase, vamos dizer assim, do profissional da engenharia civil é algo a ser explorado, na minha opinião. E para os recém-formados na engenharia civil, como está o panorama do mercado de trabalho e quais oportunidades estão surgindo e se destacando? Eu e Roberto, a gente estava conversando exatamente sobre isso antes de entrar aqui no estúdio. O engenheiro civil, eu vou falar por mim, eu tenho 20 anos de formada em engenharia, eu nunca fiquei sem trabalho, nem um dia sequer. Mas o Roberto, ele trouxe uma visão muito bacana que eu gostaria que ele apresentasse com relação à mobilidade. Isso é uma tendência na profissão, né? Principalmente dos recém-formados, que é a percepção de que o profissional ele precisa ter essa mobilidade, né? O mercado, às vezes, ele é muito competitivo, eu acho que ele, às vezes, é até injusto para os recém-formados, mas oportunidades tem. Oportunidades, o Brasil é um país que precisa de muita infraestrutura, de muito desenvolvimento, muitas oportunidades. Eu posso dizer que desde que eu me formei, eu já morei em 10 cidades diferentes dentro do Brasil. E realmente eu busquei oportunidades justamente para me manter dentro do meio profissional. E algumas, assim, foram excepcionais, tá? Outras nem tanto, naturalmente, mas eu entendo que as oportunidades existem hoje para o engenheiro civil. Mas não necessariamente nos lugares que você, às vezes, está inserido, né? Terminando uma graduação. Mas eu acho que, nesse aspecto, as outras profissões também passam por isso, né? Mas o engenheiro civil, acho que sente muito isso. O profissional de engenharia civil, ele sente muito isso, porque, às vezes, a necessidade de infraestrutura não necessariamente está nas grandes cidades. Está no interior, está numa cidade de 200 mil, de 300 mil habitantes, assim como cidades de 50 mil habitantes também. Todas esses locais vão precisar. E também infraestruturas mais abrangentes, como hidrelétricas, a própria indústria, né, de outros setores, né, para todas essas também precisa de um engenheiro civil. Eu falo por mim, eu me formei no Paraná, consegui estágio na cidade onde eu estudava. E eu vim para São Paulo para fazer estágio.
porque lá é um mercado pequeno. Às vezes você está numa cidade que o mercado é muito pequeno, existe 2 ou 3 construtoras que, né, já estão saturadas, e de fato você tem que ir em busca de outras oportunidades em outros lugares. E estando aqui em São Paulo, trabalhando nas empresas, você vai receber muitas propostas para ir para o norte, para o nordeste, para o sul, para o centro-oeste, onde a empresa começa muitas vezes a se instalar e não possui mão de obra qualificada, né, para aquela oportunidade. Mas nós aqui, como a Unisa está em todo o Brasil, o nosso estudante ele já está ali espalhado geograficamente em várias cidades e ele já vai aproveitando essas oportunidades dentro, né, do seu estado e vai conhecendo essa necessidade de mobilidade. E, certamente, quem tiver mais disponibilidade de mobilidade, de mudança, vai conseguir as melhores oportunidades e promoções ao longo da carreira. Sem dúvida. Aproveitando essa deixa, eu quero saber o que diferencia a formação em engenharia civil na Unisa. O que os aspirantes que estão nos assistindo aqui encontram de exclusivo em relação a outras instituições? Nós temos essa disponibilidade do curso em território nacional, né? Nós temos alunos desde o norte, né, do Oiapoque ao Chuí, nós temos aqui. Os estudantes, eles têm oportunidades de fazerem mini cursos, a gente tem muitos mini cursos online, a gente tem a semana acadêmica e fora da semana acadêmica a gente traz muitos convidados, a gente traz muitos parceiros para que eles possam conhecer metodologias, ferramentas e a gente desenvolve muita coisa online. Eles também têm oportunidades de conhecer as práticas. Ali próximo, nos seus polos, eles vão ter aulas, né, de laboratórios, aulas práticas, mesmo estando cursando à distância, eles conhecem as práticas, eles podem fazer projetos de extensão ali no seu bairro, na sua cidade, eles podem fazer visitas técnicas, se aproximar das construtoras no seu próprio bairro, na sua própria cidade, estando conectado a professores com muita experiência, que estão aqui em São Paulo, que conhecem a atuação do engenheiro civil no mercado de trabalho, e eles conseguem ter essa mobilidade que a gente tanto falou, né? Eles conseguem ter as aulas de onde eles estiverem dentro do trabalho, muitas vezes eles estão na própria construtora, vão lá assistir a aula, vão fazer a prova, então eles têm essa facilidade de ter, né, essa aproximação, mesmo que à distância, de grandes profissionais e desse aprendizado aí em território nacional. Para concluir, eu queria saber quais conselhos valiosos vocês poderiam compartilhar com aqueles que estão no início da carreira em engenharia civil e quais habilidades são essenciais para alcançar o sucesso e se destacar nessa área. Roberto. Olha, eu acho que a maioria dos profissionais que se graduam em engenharia civil, a maioria das pessoas não falam isso na universidade, não sei aqui na Unisa, provavelmente sim, a partir de agora, né? Mas a questão humana é muito importante, porque a interface tecnológica, todo o aprimoramento, essa observância ao que se aprende na universidade, ela é muito importante, mas a interação humana ela é muito, muito forte na engenharia civil, muito forte. Posso falar pelos trabalhadores que hoje a engenharia civil acaba sendo os maiores empregadores do nosso país, acabam sendo a construção civil, é o setor que mais emprega e, naturalmente, é o setor em que essa articulação humana também é muito importante. O pensamento pragmático, racional, isso tudo a gente aprende na universidade, mas é uma tendência, sabe? Saber se colocar, saber expor muito bem as ideias, escrever bem, né? Isso é muito importante. E entendo que isso é uma tendência de hoje em dia também, tá? A percepção humana na gestão, principalmente da construção civil, da engenharia civil. Tá? Acrescentando aqui o que o Roberto falou, a parte técnica a gente aprende na universidade, a gente pode depois fazer cursos, né? A questão de comportamento é o motivo pelas quais as empresas mais demitem. Então, você é contratado pela sua capacitação técnica, pela sua formação, mas dentro das empresas, se você não tem resiliência, se você não tem empatia, se você não consegue lidar com o próximo,
fica difícil você crescer. Como você vai ser um gestor de equipes, né? Como você vai ser um articulador, uma pessoa que faz um treinamento, que faz uma capacitação, que precisa dar ali um feedback a um funcionário, se você não tem essas habilidades humanas também, né? Porque muitas vezes essa questão de carreira, a gente fala, isso eu vejo depois, né? Eu vou aprender bem aqui os cálculos, vou ser um projetista e depois eu vejo isso. Exato. Então, é bom já desde o início ter essa percepção. Exato. Ter essa percepção de que algumas características, elas precisam, vamos dizer assim, ser seguidas desde cedo. E conversar sobre carreira, né? Exatamente, porque as competências você acaba aprendendo ao longo da carreira. Aproveitar os professores, aproveitar a experiência que é vivenciada na universidade para perguntar como que é o dia a dia, né? Os nossos convidados que a gente traz na Semana da Engenharia sempre são abertos aos alunos perguntarem, olha, quais são as dificuldades que o engenheiro passa no dia a dia numa construtora? Porque nós sabemos que a engenharia, dentro de uma construtora, dentro de uma construção, nós temos inúmeros níveis de formação. Então, você tem que conversar desde, né, de um CEO da empresa até a pessoa que está ali descarregando um caminhão, né? Exato. O embate de ideias, né, saudável, ele é uma constante, é uma constante no dia a dia, né? Isso é muito... por mais que as pessoas que às vezes não estão inseridas nesse mercado acabam achando que é só conta, que é só raciocínio, é só sistema, processo... E na construção civil isso é muito orgânico, às vezes. Você se pauta sempre pela técnica, pela boa prática da engenharia, mas, no fim das contas, tem muito a ver como você projeta isso, como você, vamos dizer assim, aplica isso tudo. Daniela e Roberto, queria muito agradecer a presença de vocês aqui nesse episódio do Conexão Mercado, né? Videocast da Universidade de Santa Amaro, que proporciona uma imersão no universo da engenharia civil. Para todos que estão nos assistindo aqui, quero falar que as inscrições para o vestibular estão abertas. Pode acessar o QR Code ou o www.nisa.br e ingressar aqui com a gente. Considerações finais? Roberto, nosso convidado, gostaria de agradecer imensamente o seu convite em trazer a sua rica experiência aos nossos candidatos, aos futuros engenheiros. Para agregar bastante aqui, né? Para agregar muito ao currículo e ao conhecimento, para que as pessoas que estejam interessadas em cursar engenharia já tenham uma visão de como elas vão enfrentar o mercado. Porque muitos já entram na universidade e logo em seguida já conseguem um estágio. Nós temos aqui, grande parte dos nossos estudantes já estão estagiando. Eles já vivenciam, né? É isso. A gente também... A tendência é que isso cresça nos próximos anos, né? Isso é uma demanda hoje, não só do nosso país, mas uma demanda mundial. Em alguns países a infraestrutura está envelhecida, então está sendo renovada. E no nosso país a gente tem uma infraestrutura ainda, vamos dizer, incompleta. Então, a gente tem muitas oportunidades dentro das cidades, dentro das áreas mais longínquas desse país, mas realmente a capacitação do engenheiro civil, ela abrange todo esse mercado, né? Tanto de infraestrutura, quanto das cidades, de resiliência das cidades. Então, a gente passa por tudo isso. E às vezes é até difícil entender até que ponto um engenheiro civil vai poder trabalhar nos próximos anos, mas eu acho que isso, com o passar dos anos, com o aparecimento de novas profissões, de novas funções, né, dentro do mercado de trabalho, o lugar do engenheiro civil está garantido. Pode ter certeza que sempre vão precisar de engenharia civil. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada.